Olá a todos, nós estamos aqui em mais um dia de Circuito LGPD e temos a honra de ter conosco a doutora Viviane Maldonado, que vai nos brindar com mais conhecimento. Nós já tivemos no primeiro dia o Dr. Walter e a doutora Estela Aranha, e agora nós temos essa incrível profissional que vou falar aqui brevemente o currículo da senhora, que é magistrada aposentada do TJ de São Paulo, Data Protection Expert, docente, palestrante, autora de obras acadêmicas, fundadora da Next Law Academy, ou seja, uma verdadeira fera do direito digital, nos brindando com a sua presença. Muito obrigada, doutora Viviane, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, eu agradeço. Eu brinco que eu falo assim, uma das vantagens da gente ser mais velho, né? Essa coisa do currículo longo tem a ver também com o tempo, né? Porque uma pessoa muito novinha às vezes não consegue fazer tanta coisa. Então, não é um pouco é o crédito, mas um pouco é porque na vida, né, da gente dá para fazer bastante coisa. Mas é um prazer, eu realmente nos últimos anos eu tenho me dedicado como você comentou, né? Eu fiquei na magistratura, né? Trabalhei 25 anos no TJ de São Paulo. Em 2018, eu costumo dizer que é o ano da proteção de dados, né? Quando o GDPR veio, né? Com todo o seu vigor, né? E aí eu, por uma feliz coincidência, foi o ano que eu reuni todos os requisitos para poder me aposentar. E hoje, realmente, eu trabalho full time, né? E eminentemente na parte da educação. Como você também mencionou, agradeço. Eu tenho hoje minha empresa de treinamento, né? Ela iniciou como uma primeira escola 100% online, né? Da parte de proteção de dados, justamente com o intuito que está muito alinhado ao intuito de vocês, que é conseguir propagar o conhecimento. Eu já fazia online antes da pandemia, né? Então a ideia era, de fato, levar o conhecimento, porque a gente sente que muitas vezes o conhecimento em vários temas e também na proteção de dados acaba ficando muito restrito para o ambiente, né? São Paulo, Rio, né? E pessoas, às vezes, de outras regiões acabam não tendo acesso. Então, o intuito foi, de fato, esse, e é sempre um prazer estar falando sobre esses temas. O prazer é todo nosso em ter a senhora aqui conosco. Então, nessa pandemia ficou até fácil, né, se adaptar, porque a senhora já vinha nessa caminhada de propagar conhecimento aí na internet de forma online, né? A gente está vivendo um momento que todo mundo precisou adaptar de alguma maneira, né? Majoritariamente, eu trabalhava com cursos pré-gravados, né? Em Sim. estúdio, com produção, e aí eu também me adaptei, porque hoje eu tenho os meus programas e são todos dados, né, ao vivo e a cores. Sim, Então, sim. eu não tenho como, estúdio fechado, esse tipo de coisa, né? É assim, mas enfim, mas de todo modo, eu acho que a educação, né, digital, ela é sempre um aspecto positivo, é uma alavanca mesmo, porque você consegue alcançar mais pessoas em termos de dispêndio de tempo, de dinheiro, né? A pessoa não tem como ficar, vai pegar um avião, vai ficar 5, 6 noites de hotel em outro lugar, deixar o trabalho, deixar a família. Então, eu acho que a pandemia, nesse aspecto, vai realmente consolidar essa ideia, né, da difusão do conhecimento, né, seja gratuito ou não, mas enfim, no sentido de poder chegar a mais pessoas, né? Com certeza, sem dúvidas, que no meio de tantas coisas negativas que infelizmente vem acontecendo, que fica esse aprendizado para todo mundo, né? Exatamente. Bom, doutora, sem mais delongas, vou deixá-la discorrer sobre o tema. E Tá quem bom. vai iniciar fazendo algumas perguntas é a doutora Larissa Carneiro, que é a nossa vice-presidente. Então, doutora Larissa, assuma, fique à vontade. Olá a todos, muito obrigada, doutora Viviane Maldonado, por estar aqui com a gente. Nesse time que formamos para o nosso circuito LGPD, sem dúvida alguma, a senhora não poderia estar de fora dessa equipe. Para começar, obrigada a você. Para começar, eu queria perguntar a respeito da importância do DPO no processo de proteção de dados, né? O que seria a figura do DPO e qual o papel dele, né, na formação e no processo de implementação de proteção de dados? Uhum. Quem é meu aluno, quem assiste as minhas trilhas, sabe que quando tem uma pergunta eu gosto de dar uma contextualizada, porque quando a gente responde às vezes sim ou não, né, a gente
potencialmente tem sempre pessoas de níveis, né, de conhecimento diferentes, né, na proteção de dados. Então, eu só gostaria brevemente de lembrar o seguinte: a nossa lei, a Lei 13.709 de 2018, a famosa, né, LGPD, ela, na realidade, ela foi construída em cima da estrutura normativa do GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que foi aprovado em 2016 e entrou em aplicação plena em 25 de maio de 2018. E justamente já existiu o projeto, mas com a necessidade, por algumas questões específicas, como aplicação extraterritorial e necessidade de melhor alinhamento para transferências internacionais, 3 meses depois do GDPR veio a LGPD. E dos projetos que havia ali, acabou sendo, enfim, aprovado o projeto que se transformou na LGPD propriamente dita. De todos eles, era o projeto que era mais parecido mesmo com o GDPR. E por essa questão de que a construção da LGPD foi em cima do GDPR, nós importamos essa mesma figura do DPO do contexto europeu para o contexto brasileiro. Mas o DPO na Europa, ele também não nasceu com o GDPR, ele já era previsto anteriormente, desde 1995, que havia uma diretiva, que é uma diretiva número 46, que o pessoal chama de diretiva 9546, porque é 46 do ano de 95, né? Que já previa essa figura, né? Do DPO, que é o Data Protection Officer, que é a terminologia em inglês, e que para português de Portugal, porque Portugal faz parte da União Europeia, foi traduzido por encarregado, né? E aqui nós, então, também trouxemos essa figura do encarregado, já que o GDPR replicou essa figura, dando continuidade à diretiva, né? E, só que, assim, já fazendo só uma primeira distinção, o DPO, no Brasil, ele tem uma função um pouco diferente da função do GDPR, porque, embora a lei geral tenha sido construída em cima dessa estrutura normativa, ela não é um copiar-colar, ela tem uma série de aspectos diferentes, né? Então, claro que o propósito aqui não é falar do contexto europeu, mas só para que todo mundo entenda da onde veio essa figura, que lá tem algumas atribuições a mais do que as atribuições que existem aqui na nossa lei. Então, veja bem, e assim, só a última contextualização. Embora tenha havido esse aproveitamento do texto, né, do GDPR para a construção do nosso sistema, o que acontece? O GDPR é gigantesco, né? Tem 2 partes enormes, uma parte de todos os considerando, que são 173 e mais 99 artigos, e o legislador lá, porque, na realidade, como vale para várias jurisdições, assim entendidos os diversos países membros, né? Então, ele procurou colocar o máximo de matéria que ele conseguisse no texto normativo, para evitar justamente problemas interpretativos da França, da Itália, de Portugal, da Espanha e assim por diante. A nossa lei adotou uma outra metodologia. Qual é a diferença básica? A nossa metodologia é que a nossa lei é super curtinha e, ao invés da opção de colocar todos os conteúdos dentro da lei, se deixou muita coisa para ser definida para a futura ANPD. Nesse momento que nós estamos gravando, ainda não temos a ANPD, né? Então, veja, nesse particular, com relação ao DPO, é um caso clássico, porque lá no GDPR nós temos 3 hipóteses legais para nomeação do DPO, que eu não vou falar aqui porque não vem muito ao caso, né? Uma delas só que equivale, que é a obrigatoriedade da nomeação do encarregado ao setor público, mas lá tem outras 2 hipóteses. Aqui, o legislador optou por fazer algo diferente. Ele determinou o quê? Que, a princípio, todos os controladores precisam fazer a indicação do DPO e aí deixou para a autoridade as hipóteses de dispensa. Então, a gente acabou ficando numa situação complicada, porque como a gente não tem ainda a autoridade constituída, a gente não sabe exatamente quais serão as empresas aqui que vão precisar, de fato, fazer a indicação do DPO. Repito, lá você tem 3 hipóteses, então basta você olhar. Estou na primeira hipótese, estou na segunda, estou na terceira. Se você não tiver nenhuma, você não precisa nomear.
Aqui, a única hipótese obrigatória que está na lei, e isso a autoridade não vai poder mudar, é que aqui já se sabe que o encarregado ele deverá ser nomeado pelo setor público. É obrigatório que o setor público nomeie. Mas para todo o conjunto das empresas privadas, a regra é todos precisam. Então, as pessoas tomaram um susto. Por quê? E com razão. Porque, na realidade, não há essa categorização pelo tamanho da empresa, pelo tipo de dado, pela volumetria de dados. Diz lá, a princípio sim, e aí diz abaixo. E na sequência, né, e a autoridade poderá vir a dispensar. Então, nesse momento presente, o que a gente tem é uma obrigatoriedade geral e irrestrita, porque como nós não temos autoridade, nós não temos ainda as hipóteses de dispensa. E aí também já para só antes de entrar nas funções propriamente ditas, o que a gente tem, na realidade, é o seguinte, as empresas grandes, que os projetos de adequação da LGPD, assim como o GDPR, eles demoram muito tempo, não é uma coisa que você faz em 30 dias, 60 dias. Então, as empresas aqui brasileiras, elas estão optando por utilizar os mesmos critérios que tem no GDPR, para meio que se balizar, assim, para ter uma ideia enfim, se vão precisar ou não, né? E aí, depois, potencialmente, se houver dispensa, aí fica a critério da empresa manter ou não o encarregado. Claro que se ela não estiver obrigada, ela pode ter o DPO da mesma maneira, né? E, basicamente, o que faz, então, Priscila, o DPO? Né? O DPO é essa figura nova que, em uma certa medida, essa figura fica como ponto de contato entre o titular e o agente de tratamento e o controlador. É ele que vai fazer toda essa interface, né? A lei atribui aos titulares uma lista bem densa de direitos que podem ser exercidos, né? E quem vai tocar, entre aspas, todo o processamento desses pedidos, em muitos casos, é lógico, empresas grandes precisam automatizar esses processos. Mas quem vai fazer isso, basicamente, quem vai organizar, quem vai se responsabilizar, responsabilizar não no sentido da responsabilidade civil, mas quem está no encargo, né, de poder fazer isso e tocar essa circunstância de interface com o titular, é o encarregado, assim como também fará a interface com a própria autoridade. Então, qualquer tipo de comunicação que exista entre a autoridade e o agente de tratamento é o encarregado que vai fazer essa interconexão. E aí, lá no GDPR, é mais clara a atribuição dele ser responsável pelo próprio cumprimento da legislação e pelo próprio processo de adequação. Mas aqui, por um paralelismo, vamos dizer assim, como as empresas precisam se adequar, então o encarregado aqui, na prática, acaba fazendo mais ou menos a mesma coisa, muito embora a redação não seja rigorosamente a mesma, que seja bem mais branda mesmo, né? Então, o que acaba fazendo o encarregado? Quando a empresa está ainda em fase de implementação, é bastante comum que as empresas já contratem um encarregado e é essa pessoa que vai gerenciar toda essa lógica do projeto de implementação. E é óbvio que ele não vai fazer sozinho, porque, embora a gente fale, né, porque o mundo ideal não existe, porque o encarregado deveria ser uma super pessoa que tem todas as competências, que ele conheça profundamente a interpretação normativa, né, do ponto de vista da perspectiva jurídica, que ele conheça de forma profunda as questões relativas à segurança da informação, que ele conheça de forma profunda as questões relativas a processos e gestão. Então, sim, ele vai tem que ter um bom conhecimento nessas áreas, mas é bastante comum que o encarregado conte com uma equipe, não é uma equipe gigantesca, vai trabalhar talvez com 4, 5 pessoas de competências diversas. Ele é como um maestro que ele vai reger ali aquela orquestra dentro do projeto de implementação, né? E aí, quando o projeto é um projeto, ele tem começo, meio e fim, tem cronograma. Só que, ao final, o que acontece? A empresa precisa dar continuidade àquilo, porque não tem assim, terminei, pronto, acaba. Não existe isso, porque a própria situação dos dados, né? Os dados continuam entrando, então você tem que estar sempre naquele aspecto, né, do compliance permanente no que se refere à manutenção de tudo aquilo que foi feito, né? E aí é o encarregado que vai também assegurar
essa questão, né? Então, assim, basicamente é esse o quadro. Lá no GDPR é um pressuposto muito explícito da legislação a independência funcional perante o corpo diretivo da empresa, né? Então, é como se tivesse assim aquele organograma da empresa e o encarregado tivesse ao lado. Ele não entra ali numa estrutura de subordinação. Aqui, a nossa lei, que acabou tropicalizando, né, algumas coisas, coloca que ele deverá atender às instruções do agente. E é uma coisa que, para quem conhece a legislação europeia, estranha um pouco, porque normalmente é o contrário. É o encarregado que deverá dizer para o board, como vamos dizer, uma pessoa que conhece a matéria, o que a empresa deverá fazer ou não, e não o contrário. Tipo, a empresa dizer para o encarregado o que ele tem que fazer. A pressuposição na Europa é rigorosamente essa. Você me contratou para eu dizer para você o que deve ser feito. Aí, se a empresa vai fazer ou não, são outros 500. Mas é ele que vai chamar a atenção para os pontos problemáticos, para as implicações, para os processos que sejam mais adequados. Então, como tudo isso ainda precisará, né, de uma luz da autoridade, o que a gente pode falar no momento é basicamente o que a própria lei prevê e fazer um pouco esse comparativo com base na redação, né? E assim, em termos de oportunidade de trabalho, né, muitas pessoas hoje buscam bastante, né, certificações e tudo mais. E sim, é um cargo que está sendo procurado, muito embora eu não goste de enganar as pessoas. Muito, eu coordeno curso de Data Protection Officer, não é a maravilha em termos salariais aqui no Brasil, como as pessoas acham, não sei o quê, né? Sim, é um cargo super relevante, mas ele também agrega muitas responsabilidades e é um cargo bastante trabalhoso mesmo, né? As pessoas têm um pouco, eu brinco, falo que tem um pouco de fixação com essa coisa de ser encarregado. É ótimo, é muito bom, mas é um emprego como outro qualquer, né? Não é nada tão extraordinário, né? Assim e tal. Sim, vai ser muito bom para quem já tinha algum contato prévio ou com, enfim, com os temas da proteção de dados ou quem já trabalhava na segurança da informação, mas é bom lembrar que é um trabalho árduo, né? É um trabalho permanente, é um trabalho complexo, porque muitas vezes o encarregado ele visualiza uma série de problemas, aí vamos supor, se isso implica em alocação de recursos, a empresa às vezes não quer gastar, então você acaba tendo uma série de questões que o mundo não é perfeito, né? Mas basicamente esse assim seria o quadro geral, Larissa, do que daria para comentar sobre isso, né? Com certeza. Muita gente tem falado e tem buscado esses cursos e certificações a respeito, justamente esperando que quando, né, entrar em vigor e tudo mais, consigam, tendo já a certificação, atuar como DPO, até porque será necessário, a gente ainda não sabe, né, na prática, como é que vai ser o papel exatamente, de quem vai, quais empresas vão precisar ou não, mas, de fato, vai ter essa demanda, o mercado vai ter essa demanda e a necessidade já está próxima, né, da lei. Pois é. Vou fazer mais uma pergunta, que seria a respeito do Comitê de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais. Dentro do processo de implementação, qual a importância da criação do comitê? Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito desse comitê para a gente. Só finalizando, realmente assim, o Brasil pelo tamanho, né, e a gente, eu volto a dizer, a gente não sabe qual vai ser o critério da dispensa, mas com certeza, porque na Europa mesmo, eu tenho até, quem tiver interesse, pode entrar no site da IAPP, que é a International Association of Privacy Professionals, quando o GDPR completou 1 ano, eles soltaram um relatório de avaliação de tudo que tinha acontecido nos primeiros 12 meses, e eles têm lá uma das abas lá do relatório, a questão justamente da quantidade de DPOs, e é uma coisa gigantesca mesmo, né? Houve um alto índice de procura, aqui também haverá, mas aqui isso não sei em que momento haverá, porque, na verdade, ainda dependeria, as empresas não vão sair correndo para contratar se elas pensarem, porque a gente não pode comparar os quadros, porque nós não tínhamos tradição aqui em proteção de dados. E aqui o empresário ele vai pensar assim, meu Deus, por que eu vou contratar esse profissional e se amanhã a autoridade me dispensar?
Percebe como é complexo? Porque ou eu vou formar uma pessoa, vou tirar uma pessoa de uma área e colocar em outra área, e se depois eu nem precisaria ter feito isso. Então, aqui, o que a gente percebe, tirando empresas que têm uma maturidade maior ou que já atuam em cenário internacional, uma grande parte das empresas está ainda por conta de esperar muitas definições da autoridade, inclusive no que se refere ao encarregado, né? Mas, com certeza, os profissionais que gostam e que pretendam trabalhar como encarregados, né, é evidente que eles têm que se preparar para isso, né, do ponto de vista de formação. Como eu falei, eu mesma coordeno cursos, né, a respeito disso, então, sim, tem muitos cursos no mercado, muitas certificações de todos os tipos, né? Então, claro, cada um escolhe aquela que achar melhor, mas hoje algumas empresas pedem, de fato, como a Larissa colocou, né? Elas colocam como elemento desejável, né? Algumas certificações em especial. Então, é um momento que, embora ainda vá demorar um pouco, mas para quem quer chegar nisso, quem sair na frente vai conseguir reunir vamos dizer assim, um conjunto melhor, né, de atributos. E sobre o comitê, na verdade, o comitê ele pode ser feito de várias formas diferentes, né, dentro da empresa. Existem empresas justamente que não nomeiam o DPO e quem faz, às vezes, dessa verificação toda da conformidade é justamente o próprio comitê, né? Os comitês não são grandes, eu puxo pelo exemplo da Europa, porque eu conheci muitas empresas grandes lá dentro, sob essa perspectiva. Os comitês são pequenos, como eu disse também, grupos de 4, 5 pessoas, e são grupos multidisciplinares. Normalmente, nunca são pessoas só do jurídico ou só da segurança da informação. Na verdade, o interessante é essa pluralidade de competências, porque cada um enxerga a coisa por um lado, né? E aí você tem muitas, vamos dizer assim, formas de fazer isso dentro da empresa, né? Existem empresas que alocam definitivamente essas pessoas como um comitê, como um departamento autônomo. Outras empresas não. Elas pegam pessoas de departamentos e fazem uma nomeação adicional e cada um fica lá. A pessoa lá do RH, ela faz parte do comitê. O advogado está lá no jurídico, ele faz parte do comitê. Ele não deixa as atribuições dele, porque o comitê é diferente do encarregado. Você pode ter essa acumulação de funções do ponto de vista de você não ser uma pessoa independente, né? Na Europa teve uma decisão assim relativamente recente, um mês e pouco atrás, sobre esse problema justamente da vedação do encarregado acumular funções operacionais, outras funções operacionais dentro da empresa, em razão justamente dessa pressuposição de uma certa independência, o que não acontece, logicamente, com uma pessoa que seja alguém alocado dentro de um determinado departamento, com chefia, com ordens para serem seguidas, tal. Para o comitê não se exige necessariamente essa independência, e a lógica qual é? Existem comitês que tocam o projeto de implementação e existem comitês que acompanham quando isso, normalmente eles são formados durante o processo prévio, né? Quando a empresa ainda vai passar pelo processo de implementação, e se ela optar por contratar uma consultoria externa, por exemplo, as Big Four fazem consultoria, assim como hoje tem muita gente. Então, se a empresa não quiser ela ter esse trabalho, ela pode, lógico, vai depender do tamanho, da capacidade financeira, ela pode contratar alguém para fazer a implementação. E aí, normalmente, nesse caso, é também formado um comitê como uma maneira de fazer um acompanhamento, auxiliar, ser a ponta dentro da própria empresa com relação a todas as atividades, né, que são, enfim, inerentes ao projeto de implementação. E, na sequência, a mesma coisa. Porque o encarregado, a contratação dele também pode se dar de várias formas. O encarregado ele pode ser contratado para tocar o projeto de implementação, ele pode ser contratado para ficar ao lado de uma consultoria que vai prestar o projeto de implementação, considerando que a empresa já esteja implementada. Ele pode ser contratado pela própria empresa para integrar
enfim, a empresa ficar lá full time à disposição, ou a empresa pode terceirizar também a figura do encarregado, que na Europa é chamada como DPO as a Service, né? Então, você vai pagar um X por mês para aquela pessoa, mas não é uma coisa para inglês ver, só para você considerar lá que você tem a obrigatoriedade. Ele, de fato, trabalha, só que não num regime de exclusividade. Então, ele tem a agenda dele, vai 2, 3 vezes por semana, por algumas horas, ele vai fazer essa avaliação, esse acompanhamento permanente. Sempre cai no mesmo aspecto, né? Que é a garantia de que tudo está feito de maneira correta dentro da empresa. Porque as legislações de proteção de dados, elas são muito curiosas, tanto o GDPR quanto a LGPD. Diferente de outras legislações, que você não vê isso assim de uma maneira tão evidente, é um conjunto muito grande de regras, de princípios, de fundamentos, de requisitos, tem muitas normas, e o descumprimento dessas normas por si só, mesmo que não tenha nenhuma outra consequência, isso já é considerado uma violação da lei, passível do quê? Passível da aplicação de uma sanção, né? Então, essa é a importância, porque ele tem que estar olhando o tempo inteiro essa conformidade à legislação, mesmo que não tenha acontecido nada, mesmo que não, entendeu? Ele tem que estar olhando o tempo todo se isso está correto, se isso não está correto, porque qualquer coisa que esteja incorreta, mesmo que não tenha aparentemente gerado nenhum tipo de risco, dano maior, isso potencialmente já coloca a empresa numa situação delicada. E só assim para finalizar, por exemplo, uma das Big Four, que é a PwC, da Grécia, ela foi multada e foi uma coisa bastante ruim para ela em termos reputacionais, porque ela, como uma grande empresa de consultoria que presta, né, esse tipo de serviço, enfim, para as empresas lá da Grécia, e a Grécia faz parte da União Europeia, logo está submetida ao GDPR, ela acabou sendo multada por quê? Você diria, por quê? Vazou alguma coisa Não, ela foi multada porque houve um erro conceitual básico na atribuição da base legal dos dados dos empregados, que deveriam estar alocados no contrato, e uma boa parte desses dados estavam alocados no consentimento. Então, houve um erro. Então, são justamente esses detalhes, que não são detalhes, que são a essência, né, o espírito da lei, que o encarregado tem que estar olhando para ter a certeza de que está sendo feito de maneira correta. Perfeito, doutora Viviane. Muito obrigada. Sem dúvida alguma, é um papel muito grande. A responsabilidade deles é maior ainda, né? Vou passar, então, a palavra para a doutora Jéssica e, em seguida, vai falar a nossa secretária-geral, doutora Gisele Cirne, e vai continuar com as perguntas. Legal. Isso, o seu vídeo tinha dado uma travadinha, Lari, aí eu ia continuar aqui, mas que bom que voltou. Bom, estava agradecendo a doutora Viviane por essa explanação inicial, como sempre, incrível. De fato, tem que se haver muito cuidado também, pelo que a senhora falou, com essa romantização da figura do DPO, né? Porque realmente a gente vê uma certa romantização. Vemos muitas pessoas falando que é um boom do momento, que é para todos estudarem, se especializarem, fazerem cursos, mas tem que ter um certo cuidado, porque o caminho não é bem por aí, né? Ainda temos, como dizem, ainda vai passar muita água por baixo aí dessa ponte, a gente tem que esperar um pouquinho para ver como que vai ser, né? Bom, então, nós vamos encerrar esse primeiro bloco e no segundo bloco, a doutora Gisele Cirne, como a Larissa falou, vai dar continuidade às perguntas. Tá bom? Até já. Até já. Boa tarde, doutora Viviane. É um prazer muito grande tê-la conosco nesse segundo dia de circuito LGPD da nossa comissão. É um prazer muito grande e eu gostaria de dar continuidade. A senhora falou sobre essa questão da multidisciplinariedade de uma equipe, né? Porque o DPO ele pode ser interno, externo, pode haver uma equipe, pode haver apenas um DPO. Então, eu gostaria de falar a relação do compliance, porque o compliance ele é muito mais do que adequação às normas, muito mais do que adequação à ISO, né? Então, eu gostaria de entender um pouco a função de uma pessoa de compliance
dentro de uma equipe dessa, né, de conformidade dentro de uma empresa, ou se o DPO também pode acumular essa função e as soft skills que ele precisa ter em relação a isso. Uhum. Bom, obrigada, Gisélia. Vou aproveitar e falar oi aqui para a Larissa e para a Jéssica de novo. Então, bom, a sua pergunta, ela, na verdade, ela se desdobra em várias ponderações que a gente pode fazer, né? Conforme a gente comentou agora há pouco, né, o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, que o projeto de implementação de uma lei de proteção de dados, seja aqui ou seja em qualquer outro país, né, quem vai, por exemplo, quando é interessante o seguinte, isso causa muitas interpretações equivocadas por parte das empresas. Você contrata uma consultoria, vamos imaginar que seja uma empresa grande que contrate uma consultoria, vai pagar os olhos da cara pelaquela consultoria, e vamos imaginar, falando muito assim, a grosso modo, que o projeto, sei lá, vai demorar 9 meses para a sua conclusão, que é mais ou menos o prazo estimado é de 9 meses mesmo a 12 meses, é um prazo médio, a não ser que a empresa seja realmente pequena, né? E é muito curioso, porque normalmente, e aquilo é um projeto, é como eu falei, então aquilo tem fases, tem etapas, tem tarefas, aquilo está tudo planilhado. Às vezes os pagamentos que o cliente faz a esse terceirizado, eles dependem justamente do cumprimento de etapas, eles vão sendo liberados. Então, ele é um projeto com começo, meio e fim, né? Normalmente é assim que funciona. E ao final, as empresas, elas costumam apresentar um relatório, que é basicamente o quê? Um relatório de tudo que foi feito, é quase como uma prestação de contas, com detalhamento de todas as atividades que foram feitas, com apontamento das correções, dos procedimentos que foram implantados e tudo mais. E as empresas têm a tendência de achar que esse relatório, que ótimo, deixa ali, então já estou resolvida com a autoridade de proteção de dados, porque se ela me perguntar alguma coisa, tá aqui, ó, paguei essa fortuna, fez aqui, demorou 9 meses, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E esse é um erro gravíssimo, porque justamente o compliance que a Gisélia está comentando, ele, na verdade, assim, ok, o compliance em proteção de dados, vamos dizer, ele começa no momento em que a empresa começa a perceber, né, a relevância disso num contexto maior, né? E o ponto é exatamente esse, né? E não tem como. Eu falei que eu ia dar um exemplo, que eu digo que é mais ou menos assim. Se você quiser entrar em forma, por exemplo, né, que todo mundo acha que vai ter que fazer alguma coisa depois da pandemia, ele fica, né, em casa, meio, né, sedentário, come além da conta, tal. Vamos supor, acabou a pandemia, ai que maravilha, quero entrar em forma, ótimo. Aí vamos supor que você esteja 100% comprometido com isso. Aí o que você vai fazer? Você vai se matricular numa ótima academia, vai comprar roupas maravilhosas, tênis novo, vai contratar nutricionista, talvez, né, vou contratar um personal, vou mudar minha dieta, vai preparar suas marmitas, vai fazer tudo. Aí vamos supor que você fala assim, eu quero em um ano, eu quero estar assim, uma perfeição. Vamos supor que você consiga, né? Vai da força de vontade de cada um. Vamos supor que você consiga. Quando você terminar, em um ano, você fala, meu Deus, você olha no espelho, você fala, eu me amo, tá? Uma coisa linda, maravilhosa. Aí você fala assim, agora chega. O que você acha que acontece 3 meses depois? Entendeu? Tudo volta, tudo. E eu digo que os dados nesse ponto, nesse particular, não entendam errado, eles são como as calorias, eles continuam entrando ali e você tem que saber para onde elas vão, o que você vai fazer, o que vai reter, o que não vai reter e tudo mais, né? Então, é justamente esse trabalho, quando você atinge um estado que você considera que é. Aí você tem que utilizar todos os recursos para assegurar que esse bom estado vai permanecer, porque senão não adianta nada você ter gasto rios de dinheiro, seja lá com o seu projeto 2021, seja com o projeto da proteção de dados, se daqui a 6 meses, por exemplo, passar por uma auditoria, alguma coisa assim, você falar, bom, passado já era, olha a sua situação, não está boa. Então, o ponto é esse. E o compliance entra muito nessa perspectiva. E outra coisa interessante, as pessoas falam muito de compliance, sei que a gente não pode confundir o compliance tradicional, que veio do ponto de vista dos controles inerentes, principalmente
ao cometimento de ilícitos ou de procedimentos antiéticos dentro da empresa, né? Esse é um compliance específico. Nós temos o compliance da proteção de dados propriamente dita, né? Que é o quê? Nada mais é compliance, se você for traduzir assim, de uma maneira muito simplista, significa conformidade. Então, na verdade, quando a gente fala compliance em proteção de dados, não tem relação com aquele compliance que a gente, né, que também antigamente não existia, e aí depois veio um boom sobre o compliance, hoje, sim, super relevante também, é a mesma coisa, tem cursos de compliance, tem o compliance officer, tem hoje departamentos de compliance, mas esse compliance não é o compliance em proteção de dados, são escopos completamente diferentes, né? E quando a gente fala compliance em proteção de dados, a gente está se referindo a essa garantia da própria conformidade permanente. Basicamente, seria essa a interpretação, né? Pelo menos a interpretação que eu tenho como mais correta. E justamente por conta de se tratar de... São universos... Eu terminei de assistir Dark ontem. São literalmente universos distintos que não se interconectam numa certa medida, que tem uma decisão recente, de junho agora, da autoridade belga, ou seja, a ANPD belga, que acabou multando uma empresa em 50 mil euros, porque ela nomeou o DPO que ocupava também a função de compliance officer, né? Havia outras minúcias lá, mas e não foi a única fundamentação, mas foi uma das fundamentações. Então, a pressuposição é que a pessoa que vai ocupar o cargo do encarregado, ela basicamente ela tem que estar por conta, como se diz, entendeu? Até porque é serviço demais e em alguma medida pode sim haver porque não é o problema só do acúmulo em si de serviço. Em algumas atividades, em algumas circunstâncias, pode existir algum tipo de dificuldade, de inconsistência e até incompatibilidade. Então, por essa razão, o cenário ideal é que exista uma pessoa para cuidar da proteção de dados e outra pessoa para cuidar daquele compliance clássico, vamos dizer assim, que é o que já está incorporado, vamos dizer assim, na nossa, agora já quase tradição, né? Porque as grandes empresas hoje já utilizam, né, esse modelo de terem também grupos de compliance e tal. Quer dizer, numa certa medida, é quase que uma duplicação, mas com outro escopo. Então, a ideia é que realmente permaneça num ambiente separado, toda a lógica dos controles que devem ser verificados, de toda a questão da segurança e tudo mais, né? Então, essa é a primeira perspectiva. No Brasil, se alguém perguntar o que você acha, eu falo, não acho nada, porque não tem autoridade, não tem isso, não tem aquilo. Então, qualquer coisa que eu falar é um exercício de adivinhação. Até porque eu comentei no início, né? Embora a nossa lei tenha sido construída, de fato, né? O esqueletinho básico foi todo em cima do GDPR, mas não quer dizer que tudo seja igual e muito menos que a autoridade vai interpretar tal como as autoridades europeias interpretam. Então, por exemplo, essa autoridade multou por essa razão. Pode ser potencialmente que a autoridade brasileira não visse uma inconsistência, né? Agora, verdade seja dita que, tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista de uma cautela, e justamente por essa incerteza de você nunca saber o que a autoridade brasileira vai pensar a respeito, quando me perguntam no tema A, tema B, tema C, o que eu faço? A ou B? Eu falo, sempre utilize o critério mais conservador. O critério mais conservador é o critério mais protetivo para você, ou seja, seja menos ousado, corra menos riscos, né? Então, se for para te responder alguma coisa, eu diria isso, né? A princípio, evite, porque se potencialmente depois a autoridade vier a entender. E eu digo, a minha opinião nesse ponto não vale absolutamente nada. Por quê? A única coisa que eu posso dizer, isso vale não corra riscos desnecessários. Porque
a gente não tem nem os nomes das pessoas que comporão a autoridade. Como eu conheço muita gente, se eu soubesse já das pessoas, eu poderia fazer um exercício. Uma previsão. Uma previsão, porque eu falo, olha, eu conheço essa pessoa, já conversamos sobre isso, já assisti palestra, já li. Mas como não tem as pessoas, pode ser todo tipo de pessoa, pode até serem pessoas não técnicas, que é o que a gente não espera. Então, não há possibilidade de fazer nenhum exercício, na minha opinião. Eu não faço, eu dou muitas aulas todos os dias e os alunos perguntam. Eu falo, eu não preciso fazer previsão, não tem como, não tenho base para fazer previsão. Eu não sei quais são os critérios de nomeação dos integrantes, porque hoje, só para as pessoas não se confundirem, tem alguns nomes, né, que, enfim, que são conhecidos, como Fabrício, Danilo, Fernando, tal, que estão indicados, mas essas pessoas não compõem a diretoria. São componentes do conselho, foram indicados pelo Senado, pela Câmara e assim por diante. E tem gente indicada pelo Ministério Público. O Conselho é um órgão integrante da NPD. Mas o ponto que está encalacrado é a nomeação dos 5 diretores. E isso é uma prerrogativa do Executivo Federal e esses 5 diretores se submeterão, inclusive, a uma sabatina. O que é super problemático na seguinte perspectiva. A nossa lei pode entrar em vigor agora em agosto de 2020 ou pode entrar em vigor em maio. E a gente já sabe que tem, com relação a outros diretores de outros órgãos, de outras agências que precisam ser sabatinados, já tem um delay, já tem uma fila de espera. Então, ou passaria na frente, ou a lei potencialmente poderia entrar em vigor sem essa nomeação desses diretores. E como a gente não tem a menor ideia, aí se torna mais difícil, Gisele, dizer como é que eu vou saber como a autoridade vai interpretar, entre tantas coisas, essa questão da acumulação, né? É verdade, professora, porque nessa questão de nós ainda não termos nem esse tipo de previsão, fica realmente muito difícil, né? Qualquer cenário agora, a pessoa dá qualquer característica de vai ser de uma maneira ou vai ser de outra. Mas tendo em vista a necessidade de implementação da LGPD dentro de qualquer empresa, independente do tamanho dessa empresa, se seja uma pequena empresa, uma grande empresa, uma multinacional, é possível que setores de compliance, né, que vão precisar se utilizar principalmente das soft skills, eles consigam coadunar com outro setor de DPO de uma empresa externa, porque pode ser que a empresa já tenha um plano de compliance implementado ali, e eles possam contratar um DPO externo, a depender do tamanho da empresa. A senhora acha que é possível que esses dois órgãos, não diga órgãos, esses dois departamentos conseguissem dialogar? Quais seriam as necessidades ou as características desses profissionais para que não haja um choque entre uma pessoa que só trata daquele tipo de compliance, o mais conhecido, o mais usual, com um profissional de DPO que já entende compliance de outra forma, professora? Eu entendo como não muito funcional esse modelo, sabe? Eu acho que é mais funcional dentro até do que eu conversei com a Larissa antes, é mais funcional nessa perspectiva que você tem um comitê por tema mesmo, né? Um comitê específico da proteção de dados para fazer essa interface com esse terceirizado, no caso, como você está colocando, caso a empresa, vamos dizer, pretenda, enfim, contratar, se ela tiver recursos, porque aí até mais barato, né? Porque, na verdade, assim, depende, né? Mas depende do quanto a empresa... Pode ser um terceiro que seja com exclusividade, pode ser um terceiro com... Quer dizer, aí é uma questão mesmo comercial, a bem dizer, né? As empresas maiores, vamos colocar assim para tirar qualquer dúvida do pessoal que está nos ouvindo. As empresas maiores, em razão de uma demanda de serviço, elas vão optar por trazer uma pessoa para dentro, claro, como uma pessoa que está lá full time à disposição da empresa, né? Então, esse é o modelo que é usado por 99,9% das empresas maiores. Elas querem alguém ali à disposição 24 horas por dia. Então, você só vai conseguir isso se for uma pessoa que faça parte do seu quadro, em alguma medida. Não tem outra maneira, né? Agora, não descarta-se, como a gente já comentou, né?
a questão da possibilidade de você contratar uma pessoa de fora. Isso acaba sendo muito bem aproveitado para empresas menores, que têm uma demanda menor e têm recursos também mais limitados. Então, em vez de você pagar um X, vamos imaginar um salário X, que talvez fique muito pesado para uma empresa pequena, então ela vai fazer uma contratação por um valor, sei lá, talvez um terço daquele, e aí, lógico que também aquela pessoa não vai ficar submetida a full time ali, e aí é aquilo que eu comentei, ela vai ter um cronograma de trabalho, ela vai ter as rotinas dela, vai lá 2 vezes por semana, vai ter a demanda é menor, né? Agora, por um lado, pode até, assim, na verdade tem essa terceira opção que não é muito comum, mas acontece também, de você ter um completo terceirizado para trabalhar full time para você. Basicamente é isso, né? Mas na prática não dá muita diferença, porque essa pessoa, se ela vai ficar full time ali, vai falar, ela pode fazer outra coisa, trabalhar por outra, mas não vai sobrar tempo na prática. Então ele vai acabar cobrando a mesma coisa do que, eu digo, para a empresa não tem muita vantagem você ter um terceirizado full time para você. Então eu estou falando de comportamento, não tem certo nem errado, cada uma faz como quiser. Não vejo muita vantagem você terceirizar quando você pode, pelo mesmo valor, trazer uma pessoa para dentro da empresa. Se eu fosse escolher dentro de um cenário de uma empresa grande, eu diria contrata, que eu acho que é mais funcional para ela ter uma interação melhor com as pessoas, para ela conhecer com mais profundidade todos os processos. Quem está dentro tem uma profundidade que quem está fora dificilmente vai... Sabe quem respira a empresa? Quando você trabalha numa empresa, já você olha até a cara da pessoa, você já sabe o que ela vai dizer. Porque você conhece tudo, você mora ali, você almoça com aquelas pessoas, você toma café com aquelas pessoas, você acaba tendo essa proximidade. E essa proximidade ela é muito favorável para esses temas de proteção de dados. E por que ela é favorável? Porque diferente de outras áreas das empresas, por exemplo, suponhamos que você trabalhe num RH, ok. Suponhamos que você seja uma pessoa assim, antissocial, você fala, não quero ver a cara de ninguém, quero chegar, fazer minhas coisas e ir embora. Você não necessariamente vai ter que lidar com outras áreas. Você chega lá, faz seu trabalho e vai embora. Assim como qualquer outra área. Só que a proteção de dados não é assim. Você tem que estar em todas as áreas. Então, já para começar, você tem um lado que muitas vezes não é considerado pelas pessoas, que é esse próprio relacionamento pessoal que existe. Por isso que muitas vezes você trazer a pessoa para dentro aproxima. E outra coisa, tem um lado psicológico interessante. Quando você tem uma pessoa de fora, e como as atividades que essa pessoa de fora vai cumprir dependem da boa vontade, por exemplo, responder questionários e tudo mais, costuma haver uma certa resistência. No seguinte, você vai falar, meu Deus do céu, eu estou aqui dentro, vem essa pessoa de fora que não sabe patavina da empresa, vai me pedir isso, vai me pedir aquilo. Então, tem esse lado. E tudo que eu estou falando não é nada assim, é que eu sou muito informal na maneira de falar, mas não é nada tipo bobagem, vamos dizer. Isso impacta diretamente o sucesso dos projetos de implementação. Eu fiquei 11 meses num escritório em Portugal e era muito interessante pelo seguinte, eu acompanhava assim, né, até um certo ponto algumas coisas e, por exemplo, o que acabava acontecendo em muitas situações, no projeto de implementação, você trabalha com questionários que têm que ser preenchidos com informações para depois esse consultor, que pode ser o DPO ou não, enfim, não importa, nessa lógica. Ele vai ter que dar conta de colocar as coisas nos eixos, né? Isso impactava até a receita de quem ia receber, porque era tão problemático, porque as pessoas não entregavam e às vezes os pagamentos, como eu comentei, estavam atrelados à entrega de serviço. Então não é bom para a empresa que está pagando, tudo bem, ela não está desembolsando, mas o projeto que era 9 meses já virou 12 meses, já virou 14 meses. E não é bom para o outro lado, que acaba não tendo essa proximidade. E isso gera, assim, é bastante comum no ambiente empresarial, não é necessariamente aquele cenário cor-de-rosa, pode até ser, né? Mas as pessoas normalmente estão sobrecarregadas, estão cansadas, já têm as coisas que elas têm que fazer, vão ter que acrescentar algo a pedido de um cara que elas nunca viram, percebe? Então, é muito complicado isso no ponto de vista prático
na gestão de pessoas, vamos falar assim, né? Que é uma sutileza, mas é uma sutileza que faz toda a diferença, quando você consegue contar com a boa vontade, com o engajamento, e por isso, por exemplo, toda a lógica do DPO, da fase inicial, dessa questão da cultura da proteção de dados, normalmente passa pelo engajamento de todas as pessoas, porque o agente de tratamento, ou seja, a empresa, ela é uma abstração. A empresa é feita de pessoas, são as pessoas que têm que saber os seus papéis dentro da proteção de dados, né? Então, essa é que é a questão. Então, eu acho, para falar assim objetivamente, não existe nada na lei, né? Mas eu não acho muito funcional, porque eu vejo as competências do compliance bem distantes das competências da proteção de dados. Eu vejo como competências. Elas, não quer dizer que um compliance officer não possa incorporar o conhecimento, estudar, mas isso vai demandar um tempo para atingir um bom nível de especialização. Não é uma coisa automática, porque um bom nível de profundidade de proteção de dados é uma coisa que você precisa, no mínimo, de uma maneira muito engajada e consistente, eu diria assim, para falar bem por baixo, e estudar todo dia, no mínimo uns 2, 3 anos, para você chegar a ter um nível que você fala, putz, eu banco isso, entendeu? É muito complexo, não é um curso de 4 horas, não é um curso de 16 horas, não é um curso, eu dou curso de 30 horas, não é o curso de 30 horas, isso são elementos que são direcionadores. O nosso papel como professor é tirar as dúvidas, é esclarecer, mas é também indicar tudo aquilo que precisa ser, a lição de casa que tem que ser feita por todos. Não tem como. Os profissionais que eu conheço, eu estudo privacidade desde 2001. Então, é muito tempo, né? Já são o quê? 19 anos, né? Então, o ano que vem completa 20 anos que eu estudo privacidade, de uma maneira sistemática, né? E o que eu percebo, por exemplo, depois de 2016, quando teve a aprovação do GDPR, muita gente começou a estudar. E em 2017, a gente não tinha nada ainda de proteção de dados, né, aqui no Brasil. Antes ainda da aplicação plena do GDPR, eu lancei um curso de GDPR por uma parceria feita com a escola do Renato Opsi Blum. Nós lançamos, o curso era projeto meu. Nós formamos na época, entre 2017 e 2018, talvez uns 800 alunos, mais ou menos, em GDPR, né? Então, vamos considerar assim, isso foi, exatamente, 2017. Os alunos que nós tivemos naquela época, entre final de 2017 e começo de 2018, essas pessoas hoje estão numa condição muito boa, entendeu? Não todos, né? Não conheço todos, óbvio, mas assim, eu sei de muitos que estão em condições muito boas, mas isso foi um processo de amadurecimento, percebe? Elas começaram antes, elas mergulharam, elas fizeram as melhores escolhas, estudaram, porque para você conseguir, você tem que consumir literatura, seja os livros que estão no Brasil, mas os livros não são suficientes. Você tem que mergulhar em todos os conteúdos que, aliás, estão disponíveis na internet. Então, que é trabalhoso, muita coisa não é em português. Então, nem tudo você vai ter que comprar, né? Nem tudo você vai ter que... Sim, tem investimento financeiro também. As certificações são caras, os cursos preparatórios para certificações também são caros, né? Normalmente as melhores certificações são em euro ou em dólar, então você tem que considerar o câmbio, às vezes você tem que viajar, fazer coisas fora do Brasil, é caro. Esse investimento vale a pena, mas é o que eu digo, o resultado não vem em um mês. Não. Uma pessoa que chega e fala assim, eu quero me tornar profissional de proteção de dados em 2 meses, não vai acontecer, é impossível, não tem como. Não dá tempo, porque é uma questão de tempo de tudo aquilo que você precisaria cobrir, mais as competências, além das competências legais, as competências todas da própria segurança da informação, o management dentro da proteção de dados, a gestão de processos. Como que a pessoa vai fazer isso em 2, 3 meses, se tornar um profissional completo? Então, é por isso que eu acho que não é eficiente você pegar uma pessoa que tem outra formação e tentar
vamos dizer assim, colocar um patch, né? Colocar ali uma bandagenzinha, Sim. tipo, vai lá, faz um curso de 8 horas, não vai funcionar. Quebra-galho, né, professora? É, um Minha visão. quebra-galho. É porque é muito complexo e a gente vai passar por ainda muito amadurecimento, mas a gente já tem Muitas questões fases. Né? muito complexas. Por exemplo, eu vejo como um dos maiores problemas, e são pouquíssimas pessoas que falam isso, pouquíssimas mesmo, o problema do exercício dos direitos dos titulares, né? Que isso você tem prazo para responder, se você não tem os fluxos determinados, se você não tem os canais certos, se você não desenhou tudo para a empresa, fica muito difícil você atender. Esses titulares, mesmo que você considere agora que as sanções virão só lá para agosto de 2021, esses titulares, a partir da vigência da lei, repito, que pode acontecer em agosto, como pode acontecer em maio, eles irão à justiça. O advogado que vai responder a uma contestação, ele também tem que conhecer proteção de dados. Ele não pode ser um cara do contencioso geral, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, e também não é pegar e falar assim, entrou uma ação de LGPD, pega a lei, não vai funcionar. Então, é assim, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é incrível, porque e muita gente fala, você fala todo dia de proteção de dados, eu tenho podcast, todo dia eu entro para responder dúvida, dou meus cursos, lógico, também, mas assim, eu faço isso 24 horas por dia, que é o máximo que eu consigo, né? Mais do que isso não teria como. Mas assim, eu sei que outras pessoas também fazem, talvez não com tanta intensidade, né? Que eu sou meio freak assim com isso, mas porque eu tento mesmo, de fato, ajudar as pessoas a elas entenderem que eu que estudo há 19 anos, eu continuo estudando todos os dias, porque o tempo que eu não estou dando aula, eu estou estudando. Eu estou lendo as decisões europeias novas, o que está acontecendo lá. Por exemplo, agora com a questão do Covid, surgiram muitas questões que não eram previsíveis do ponto de vista da proteção de dados. As questões de contact tracing, as questões das medições indiscriminadas de temperaturas, como isso se dá dentro do ambiente, do contexto laboral, né, de trabalho. Então, hoje tem uma série de statements novos das autoridades, tem decisões judiciais novas, tem decisões de autoridades novas, então eu estou estudando todo dia. Então, quando alguém me perguntar no caso específico, como você sabe? Tipo, porque eu estou estudando, porque aconteceu semana passada, então se eu sei é porque eu continuei estudando. Eu não parei lá 5 anos atrás, percebe? Então, assim, é um trabalho, mas tem que ser, eu vou dizer uma coisa, Gisélia, para a pessoa ir bem na proteção de dados, e tem muitas pessoas que vão, você tem que ser literalmente um apaixonado obsessivo. Essa é a questão. Aquela pessoa verdade. que está aproveitando a ondinha, porque essa pessoa, eu consigo enxergar, sabe, assim, o triunfo e a queda. Tipo, não vai funcionar, não vai. Você tem que gostar, você tem que amar aquilo. Você tem que respirar por prazer aquilo. Você tem que sentar e devorar porque você ama aquilo. Porque aquilo faz sentido para você, tem uma lógica toda. Então, eu tenho alunos que são piores do que eu, você não tem ideia do que eles fazem. Assim. Eles copiam textos em cadernos para memorizar. Eu falo, gente, vocês estão enlouquecendo. Não, mas a gente gosta. Não, tem coisa que você fica... Mas entendeu? Mas essas pessoas, eu acredito nelas. São as pessoas que cada um entenderam tem que um não tem método, atalho. né? Que não tem atalho, que você tem que ir acima de tudo, que você tem que gostar, que você tem que ser feliz naquilo, que você tem que fazer por prazer. Se você chegar e falar assim... Querer, né, professora? Querer, né? Que saco, não sei o quê. Então escolhe outra coisa, porque aqui te Não, demanda tem que isso querer. permanente, entendeu? Permanente mesmo, né? Eu vejo que a proteção de dados, né, para quem gosta, a questão hoje do direito digital é para quem se apaixonou, né? A nossa comissão é a primeira comissão de direito digital do Rio de Janeiro, né? A formação original da diretoria foi a doutora Jéssica Soares, Larissa Carneiro e a doutora Rafaela Marques,
que depois, por causa de outro projeto, eu a substituí na questão da secretaria. E nós vivemos isso, porque nós nos falamos todos os dias e nós estamos sempre ligadas nessa relação de proteção de dados. Nós temos um apoio muito grande da aba nacional, da aba regional. Nós estamos sempre fazendo eventos. Para a senhora ter uma noção, eu sou diretora da ESA aqui de Santa Cruz, né, da 30ª subseção no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer agora, a partir da gravação, nós vamos fazer uma outra gravação. Então, assim, em todos os momentos, nós estamos buscando, né, procurar nos aprimorar em relação à questão da proteção de dados. E, para finalizar a pergunta, né, eu vejo que só depois que a ANPD for criada, for regulada, e que vai depender muito do mapeamento de todas essas empresas, do bom mapeamento e de uma boa implementação, para que não somente a LGPD, como as boas práticas, como todas as questões de compliance, elas sejam bem instituídas em cada empresa, de acordo com o seu aporte, de acordo com o seu tamanho. Tá, doutora Viviane? Olha, muito obrigada pela sua atenção, agradeço muito e é uma honra a senhora estar aqui conosco. Imagina, é um prazer. E só gostaria sempre de lembrar o seguinte, a gente fala muito, né, quem é da área jurídica tem sempre aquela tendência de se preocupar muito com a questão das regras, dos princípios, das bases legais, e é verdade, mas é mais do que isso. O que eu digo é que a proteção de dados, se você for olhar a própria lei, você vai enxergar com clareza que ela está construída em 2 pilares. Você tem o pilar normativo, que é o conjunto de regras, de tudo que você tem, e você tem o pilar da segurança da informação, né? Porque não adianta nada você cumprir lá tudo lindo, maravilhoso, e os seus dados estarem vulneráveis, desprotegidos, né? E é isso que te obriga a pensar sempre de uma maneira multidisciplinar, você não pode se apegar a nada. E para você juntar isso, você tem que entender muito bem o processo, a gestão, como você vai fazer. Esses mundos, eles não podem viver de uma maneira... E não tem um mais importante que o outro, sabe, Gisélia? Tem gente que fala assim, não, aqui prepondera o jurídico, ou prepondera... Não prepondera nada. Prepondera que todos têm que trabalhar em colaboração, porque é o único jeito, né? Não tem como. A nossa lei, assim como a lei europeia, são baseadas na questão, tem uma abordagem olhando o risco. É por isso que elas são restritivas, de trabalhar com menor quantidade de dados. Por quê? Quanto mais dados, maior o risco. E o risco afronta o quê? Afronta a própria proteção do dado. Então, toda a lógica é construída em cima disso. É sempre o menos, é sempre a maneira mais correta. E a segurança, né, que é essencial. Então, acaba sendo muito bonito ver, porque, como a gente estava falando, existe o encarregado? Existe, mas eu já sempre uso uma frase, mas a oportunidade de carreira, ela é muito além do DPO, ela é muito além, porque você não precisa necessariamente ser um encarregado para estar completamente mergulhado na proteção de dados. Ela se desdobra em múltiplas facetas, porque serão equipes, serão atividades individuais que vão construir todo esse conjunto mesmo, né? Então, deixo meu muito obrigada para vocês. Perfeito, doutora Viviane. Nossa, nós que agradecemos. Realmente foi incrível, incrível. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo acharam brilhante, está todo mundo assim encantado com as suas palavras. A senhora traz de uma forma muito leve, muito clara todas essas informações e eu tenho certeza de que clareou aí a cabeça de todo mundo que está nos assistindo. Eu reforço que é uma grandíssima honra para nós tê-la conosco. Em nome de toda a comissão, eu quero agradecê-la por disponibilizar o seu tempo, que nós sabemos que é super apertado, mas é realmente um grande presente. Foi um grande presente para nós. Foi um prazer, sempre que precisarem, eu tentarei estar presente, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bom, queridas. Muito obrigada. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, doutora. Obrigada. Obrigada, Larissa, Gisele. Bom, pessoal, nós tivemos a honra de ter a doutora Viviane Maldonado aqui conosco.
E continuem acompanhando aqui a maratona, o Circuito LGPD, essa maratona que nós estamos fazendo com vários profissionais incríveis do direito digital. E nós teremos no nosso terceiro dia a doutora Lilian Coelho e o doutor Vitor Prata falando sobre Privacy by Design. Então, sigam acompanhando. Um forte abraço a todos e até o próximo dia.